Salve producer, meu nome é Gabriel Budenberg e hoje a gente vai aprender como masterizar a sua track. Aqui eu vou mostrar todos os passos necessários para a masterização e realmente o que é utilizado na fase de master, porque muita gente acaba supervalorizando essa etapa e achando que é a mais importante do seu processo de produção. Então, antes de tudo, vamos setar as expectativas aqui. A parte da masterização, ela vai ser a finalização da sua música. Ela vai servir para dar volume e para deixar toda a parada mais uniforme, como se tudo fizesse parte do mesmo ambiente. Todo o restante é na parte da mix. Todo o balanceamento de volumes, os elementos, os lugares que eles estão, se está mais para a direita, mais para a esquerda, o seu campo estéreo, ele vai ser todo definido na parte da mix. A master é como se fosse aquele pequeno ajuste no final que você vai fazer para lançar a sua track. Aqui o que eu vou utilizar é basicamente equalização e compressão, todo o restante foi feito na mix. O primeiro passo que eu vou tomar aqui é chegar no meu main, que é o meu canal principal, e eu vou colocar um VST chamado Span. O Span ele vai fazer uma análise das frequências da minha música, e aqui é muito importante que você coloque o Span VST2, porque ele vem com duas versões, é o VST2 e o VST3. O VST3 eles não deixam você ligar o sidechain, que vai ser muito importante aqui. Então, se você colocou, ó, você está vendo que eu tenho dois Span aqui, se você colocou e não tem essa opção de sidechain, você vai e coloca o outro, que daí vai ter a opção de sidechain. Aqui eu peguei de primeiro que já tinha opção, mas tá vendo, ó, esse segundo ele já não tem essa opção de sidechain. Então vou deletar, eu quero utilizar o que tem essa opçãozinha aqui do sidechain. Eu vou pegar e deixar em loop na parte mais alta da nossa música, que é a parte que mais tem elementos e é a parte que eu mais vou conseguir ouvir os picos de volume e eu não corro o risco de distorcer muito na hora que chegar lá, porque imagina, você deixa aquela parte que é a mais baixa da sua música bem alta, na hora que chegar na parte alta vai ficar tudo rachando, como se tivesse estourado a caixa de som. Então vamos ver qual que é a parte mais alta da música, acredito que seja essa. É igual aos dois drops, então vai ser essa daqui mesmo. Eu vou deixar em loop, para que eu sempre fique ouvindo a parte que está tocando. Aqui no meu main, eu vou ligar o sidechain, e eu vou pedir para ele puxar a música de referência. Dica que eu dou, renomeie o seu canal como referência. Aí você vem no main, você clica no sidechain e você clica em referência. Fica muito fácil de você saber o que você tem que pegar. Vamos abrir o Span, eu vou deixar a tela aqui bem grandona. E aí eu vou puxar aqui no routing, porque eu quero que ele roteie não só a música que eu estou fazendo, que é o que vai estar mostrando na onda aqui, mas também por baixo dessa música mostre a onda da música de referência. Então vamos aqui no Import Routing. Você vai colocar 3 e 4. Fazendo isso, pode fechar. Dá o play aqui, você vai ver que não vai aparecer nada. Porém, você tem essa opção de Underlay. Clicou no Underlay, você vai em G2. Como a gente vai começar a masterizar a nossa música e colocar alguns efeitos nela, a sua referência não pode estar sendo influenciada pelos efeitos que vão estar na master. Então aqui a gente vai clicar, você vai estar no main e você vai para o External Out. E daí ele vai deixar o som passar diretamente pelo seu rack de master e não vai ser influenciado pelos efeitos que a gente vai colocar. Aqui na referência eu vou colocar um plugin chamado U-Lean. E o U-Lean ele serve para mostrar o volume que a gente está na nossa música. E no main eu também vou colocar outro U-Lean. A gente não vai falar sobre os picos ainda, só deixei ali para que a gente possa utilizar daqui a pouquinho. Porque agora eu vou começar a fazer o balanço da música. Vou deixar ela do mesmo jeito que a gente está na nossa referência. Então quando eu abro o Span aqui, a primeira coisa que a gente percebe quando toca as duas músicas juntas é que uma está muito mais alta. E a gente consegue ver o balanço das frequências. Claro, aqui você tem esse pico que está por aqui e na nossa música ele está um pouquinho mais para cá. Essa música ela tem mais foco nessa nota de Fá sustenido e a nossa está aqui em Ré sustenido. É normal que o pico ele seja um pouco diferente, porque a nota da música é diferente, você não vai deixar idêntico, mas o que a gente quer focar aqui é o balanço tonal, ou seja,
Isso daqui não pode estar com um pico enorme aqui no grave, uma cavada aqui no meio, tipo, sem agudo, por exemplo, que vai estar totalmente diferente a música da referência. A primeira coisa que a gente percebe aqui é que está sobrando muito agudo. Então a gente tem provavelmente na música de referência um corte nos agudos que está varrendo essa sujeira daqui. E a gente tem também um bass que ele é mais comprimido, né? Ele não tem um pico tão alto assim. Então o grave ele vai ser mais comprimido, de modo que ele fique um pouco mais próximo do grave, né? O sub ele vai ficar um pouco mais próximo do grave, vai ficar um pouco mais uniforme essa parte aqui. Então vamos começar pelo equalizador, onde eu vou colocar um equalizador normal do Ableton, um EQ8, e eu vou colocar ele antes do span. Tudo a gente vai colocar antes dos nossos analisadores. E eu vou pegar um corte aqui de 4x com esse último knob e eu vou trazendo ele aqui pelo frequency até a gente varrer toda essa sujeira daqui, ó. Perfeito, agora eu vou colocar um plugin chamado Fiverr, e esse Fiverr ele também vai ser um equalizador, porém mais direto ao ponto, ele vai ter knobs que representam cada área da sua frequência. A gente tem aqui que é a parte do sub, você tem o grave, o médio grave, o médio agudo e o agudo. Então é como se fossem esses knobzinhos aqui, porém com ganho para mais ou para menos, você consegue atenuar ou subir o volume de cada um deles. Você tem esse controle da frequência que ele está atuando, caso você queira ser mais específico para puxar uma frequência mais para cá ou para lá. Porém, eu uso os settings que estão aqui mesmo, que vem como padrão, porque basicamente ele vai trazer apenas uma cor um pouco mais analógica. Aqui eu vou fazer um nivelamento dos volumes ouvindo junto com a minha referência. Então eu vou sempre tocar a minha música e tocar a minha referência para fazer o nivelamento das frequências. Importante, a referência você vai ter que abaixar o volume dela, porque ela já está mais alta do que a sua música, ela já está masterizada. Então eu vou abaixar o volume por aqui, até que ela fique no mesmo volume da minha música para eu fazer uma comparação justa. Agora eu posso ir mexendo nos knobs aqui e regulando as frequências de cada um. Agora eu já consegui deixar tudo mais equilibrado. Vamos fazer um teste AB com e sem os equalizadores. Agora começa a parte divertida, que é a parte da compressão da nossa track. A gente vai começar a tirar os picos mais altos de volume e trazer mais altura para a nossa música. Ela vai ficar com um volume bem mais forte. Para a gente saber o que a gente está querendo atingir, eu vou lá na minha referência e lembra que eu tinha o plugin do Yulin. Eu vou abrir ele aqui e ele vai me mostrar qual volume a referência está chegando.
A gente tem aqui menos 8 lufs e uma dinâmica ali, dá pra gente ver também, mas o nosso foco vai ser atingir o volume de menos 8 lufs. Pausa para explicar o que é lufs. Lufs vai ser uma medida de volume baseada na nossa percepção humana. Vamos explicar de uma maneira mais simples. Quando a gente coloca em decibéis, você pode ter num volume ali de 0 decibéis um soco num colchão, bem alto, né, aquele som mais grave, ou um choro de um bebê, a 0 decibéis. Os dois vão soar bem diferentes para o nosso ouvido, porque o som mais agudo ele acaba pegando maior sensibilidade da nossa audição. Então, é como se ele fosse sempre mais alto do que a parte do som grave. Para a gente desviar desse decibéis, que é uma medida que não dá muito norte para a gente não consegue definir nada se está tão alto quanto outra coisa medindo em decibéis, a gente utiliza o lufs. Lufs, quando você atinge o mesmo volume nessa medida, ele vai estar bem próximo à sua referência. O resto vai ser o equilíbrio tonal, né? Às vezes uma música que tem mais grave, ela vai estar parecendo um pouco mais baixa, e uma com mais agudo vai estar parecendo um pouquinho mais alta. Porém, o lufs ele já chega muito próximo de dizer a verdade para a gente. Para a gente fazer a medição do lufs, temos que utilizar o Yulin, porque você não tem essa medição natural dentro do Ableton. Então a gente baixa esse Yulin, você vê aqui que eu atingi menos 8 lufs, e quanto mais próximo de 0, mais alta a música vai ser. Você tem absurdamente algumas músicas que atingem menos 4, menos 3 lufs, que é muito, muito alto. Então quando você vai fazer a sua masterização, você precisa pegar uma referência no seu estilo, porque se você pega uma música do Skrillex ali que está em menos 4 e você tenta fazer uma música clássica chegar nesse nível de volume, vai ficar tudo muito distorcido, vai ficar sem dinâmica, não vai ficar de acordo com o padrão da indústria que você tem para aquele estilo que você está fazendo. Então, coloca uma referência e vamos seguir essa referência. Aqui temos menos 8 lufs. Vamos para o nosso main, onde eu vou comparar e ver o volume da nossa música. Então, vou abrir lado a lado aqui, vamos tirar do solo e vamos dar o play. Tenho menos 20 lufs, então temos um belo caminho aí pela frente. Vamos começar a trazer volume para nossa música. Eu vou fechar o lufs da minha música de referência, porque eu já sei o quanto que eu quero atingir. Vamos mover o plugin aqui para o lado, só para deixar a colinha aqui, para ver quando a gente estiver atingindo o volume. E a primeira coisa que eu vou colocar é um utility, para a gente trazer um pouco mais de volume para nossa track, logo depois do Fiverr. E você tem que tomar muito cuidado para não chegar nem a bater no amarelo. Eu só quero dar um pouquinho de ganho. Agora a gente pode começar a utilizar os compressores. Eu posso utilizar os compressores do próprio Ableton ou um compressor chamado Limiter 6. O Limiter 6 é uma série de compressões que são feitas e ajudam muito a gente a atingir o volume sem estourar muito. Então eu vou pegar aqui nos meus plugins e vou puxar o Limiter 6. Vou colocar ele depois do Utility, porque eu já dei um pouquinho de ganho para fazer o compressor funcionar. E aqui a gente tem uma série de compressores. O primeiro compressor, ele vai ser um compressor RMS. Ele vai servir para dar um pouco mais de estabilidade para sua música. Então ela não vai ficar com aquele volume alto, depois volume baixo, aquela dinâmica toda. Mas a gente tem que tomar cuidado para não perder toda a dinâmica da nossa música. Então você vai mexer bem de leve aqui nesse compressor. O Rachel diz o quanto que ele está amassando a sua música. E aqui o ganho você vai trazer um pouco mais de volume com esse compressor aqui. Vou começar a mexer um pouquinho no ganho e no Rachel para pegar o ideal.
já foi para menos 14 lufs. O Peak Limiter vai pegar aqueles picos de volume que você tem, que são aqueles sons meio irritantes. Imagina que um hi-hat passou muito do volume e ele vai começar a funcionar para o compressor. A sua música inteira vai se basear em cima de um hi-hat. Então eu vou pegar esses picos aí e dar uma atenuada neles. O limiter, ele vai segurar o pico. O clipper, que a gente vai ver depois, ele vai cortar. Agora a gente vai dar uma segurada só nos picos de volume. E aqui cuidado para não fazer demais. O threshold vai definir em que volume ele vai começar a fazer esse corte. Não deixe ele funcionar muito agressivamente, porque senão você vai ter um som sem dinâmica nenhuma. Sem dinâmica é quando você tem aquele kick, o baixo e o vocal, tudo no mesmo volume. A forma da sua música parece uma bolacha wafer. Então toma cuidado com isso, a gente vai mexer de leve aqui. Na hora da virada, que tem os snares, ele trabalha com muito mais agressividade. Ou seja, o snare estava mais alto no nosso próprio drop, né, em questão de picos. Por isso que é tão legal a gente colocar o Peak Limiter aqui. O HF Limiter, ele vai servir como um de-esser. Ele vai tirar as frequências mais agudas para não ficar incomodando muito na hora que a gente estiver ouvindo a nossa música. Então aqui, ó, você pode ligar ele clicando em On. E você vai puxar o threshold para definir o quanto que ele vai cuidar desses agudos. Vamos ver se é necessário. E para isso eu vou deixar em solo a minha referência e ouvir a minha música. E ficar fazendo esse teste AB para ver se ele realmente é preciso ou não. Detalhe que agora a gente pode aumentar o volume da nossa música de referência, porque estamos deixando a nossa alta. Nesse caso, nem precisou. Vamos pegar o clipper agora, que ele vai pegar os picos e vai cortar, para a gente conseguir levar mais volume para nossa master com o último knob aqui. Então eu vou pegar aqui, vamos nos loops, vamos ligar o clipper, começar a trazer um pouquinho de volume e puxar o threshold para ele cortar os picos. Agora no último knob a gente vai colocar no modo preciso e vai aumentar o volume até a gente chegar em menos 7, menos 8, né? Vamos ver se a gente consegue chegar nesse volume sem distorcer, senão a gente volta e dá uma equilibrada no balanço tonal, que são as frequências.
partir desse momento, a gente pode dar uma olhada no balanço tonal, que é aqui no span. Vamos ver se as duas estão com as frequências próximas. E a gente vê que tem um pouco de grave sobrando e isso pode dar um pouco de rumble na nossa música. Então, para equilibrar o grave sem ter que voltar lá na mix e sem influenciar toda a parte que a gente quer que toque o grave na nossa música, eu posso colocar um compressor dinâmico. O compressor dinâmico vai fazer, se essa frequência aqui der esse pico, ele vai funcionar, senão ele nem funciona. Então, a gente pode dizer que na frequência 53, na hora que ele chegar nesse volume aqui mais ou menos, a gente vai pegar e trazer esse grave um pouco mais para baixo. Eu não quero perder o ataque, então vou deixar com um ataque um pouco mais lento e fazer com que ele amasse o som alguns milissegundos depois do som tocar. Aqui eu tenho o TDR Nova. O TDR Nova ele é um compressor dinâmico, né? Um compressor e equalizador dinâmico que funciona super bem. Eu vou colocar ele antes do meu limiter. E aí eu vou pegar a frequência do 56, a gente pode navegar aqui por debaixo, 53 na verdade, né? 53, 56, tá entre essa área aqui, não precisa ser tão preciso. Vamos colocar aqui um pouquinho mais para o lado. E eu vou ligar o compressor. Então, ele vai começar a funcionar assim que atingir o threshold aqui. Funciona como se fosse um compressor, olha só. Vou exagerar para vocês verem o quanto diminui ali. Olha como ele tirou todo o grave da música. O que eu quero é que de leve ele funcione apenas nessa frequência. Então eu vou diminuir o tamanho do Q aqui para deixar ele um pouco mais justo. Agora você vê que ele já está muito mais próximo da nossa referência, já não está com aquele grave sobrando. O antes e o depois. E é super fácil a gente se enganar quando não usa uma referência, porque o meu ouvido, eu não sei de vocês, mas o meu ouvido ele gosta de grave. Então, quando está mais grave, para mim parece estar melhor. E nem sempre é o caso, né? A gente quer uma música que fique bem no clube, porque uma coisa é o grave no seu fone de ouvido, outra coisa é o grave num clube gigantesco, com umas caixas que funcionam muito bem, vai ficar tudo embolado. Então por isso que é bom você sempre voltar para a referência. Provavelmente vamos ver se o volume mudou, às vezes ele muda um pouquinho a questão do volume por eu ter diminuído o grave aqui. Não perdeu o volume e agora a gente pode agrupar todo mundo aqui para fazer uma comparação do antes e depois. Para comparar o antes e depois eu vou desligar todo o REC aqui e vou botar para gravar o audio track, porque a gente vai ter que subir o volume. Senão vocês vão achar que eu sou o melhor masterizador do mundo simplesmente porque a música está mais alta. E é uma coisa que vocês vão se confundir também. Então vem aqui, coloca em Resampling, liga a opção e deixa para gravar. A gente tem o antes, vamos ligar o depois agora. Vou desligar aqui. Eu vou fazer um AB e aumentar o volume do antes aqui, ó. Deixa ele sair no external out.
Agora sim, com os dois no mesmo volume, temos uma comparação justa. Então vamos ouvir o antes e o depois. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a clarear sua mente sobre masterização. Todos os elementos que eu utilizei aqui no meu Hack de Master, eu vou disponibilizar o link deles aqui embaixo e também o link do meu curso de produção musical, onde você vai aprender a produzir do total zero, sem nenhuma experiência, você só tem um computador e um sonho, você vai aprender a produzir as suas próprias músicas e um nível profissional. Logo nas primeiras semanas você já vai fazer a sua primeira track, o que vai te dar muita alegria, e aí você vai partir para o módulo intermediário e avançado, onde vai progredindo de acordo com o seu conhecimento, então fica uma parada bem leve para vocês aprenderem passo a passo, sem cair no sono e sem ficar algo que seja chato. Todos os samples e presets vão estar inclusos também no curso, então dá uma olhada lá que eu acredito muito que vocês vão amar o conteúdo que vai ter lá dentro. E é isso por hoje, eu te espero no próximo vídeo com muito mais conteúdo. Muito obrigado para você que ficou até aqui, não esquece de deixar aquele like se você curtiu esse vídeo, mandar para algum amigo que também possa curtir. Eu te vejo no próximo vídeo com muito mais conteúdo. Valeu galera e até a próxima.